Olá, eu sou a professora Laiane e na aula de hoje nós iremos estudar sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal de 88. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica até o final dessa revisão. Segundo o artigo 70 da Constituição Federal de 88, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. E outra coisa muito interessante vocês marcarem é o parágrafo único desse artigo 70, porque ele já foi cobrado várias vezes em provas de concurso público. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens, valores e dinheiro público, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. No artigo 71, ele vai especificar quais são as competências do controle externo. Lembrando vocês que o controle externo ele é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então ele tem algumas competências. Vamos vê-las. Primeiro, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Aqui eu quero que vocês marquem o prazo, muito cobrado em provas de concurso. O prazo é 60 dias a contar do recebimento dele pelo Presidente da República. E essas contas, elas devem ser prestadas anualmente. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. No inciso 3º nós temos apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuada as nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como as de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas melhorias posteriores que não alteram o fundamento legal do ato concessório. No inciso 4º, realizar por iniciativa própria. Marquem isso é muito cobrado em provas. Ele realiza por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Comissão Técnica ou de Inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades no inciso 2º. Inciso 5º. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 6º. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a estados, ao Distrito Federal ou a município. Inciso 7º. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 8º. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário.
Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 10. Sustar-se não atendido a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E, por último, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. E 2 incisos que merecem atenção, porque já foram cobrados em provas de concurso público, é o inciso 3º, que fala: as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. E o inciso 4º, que fala: o tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestralmente e anualmente relatório de suas atividades. Marque que será esse o prazo, trimestralmente e anualmente. E no artigo 73, muito cobrado nas provas de concurso público da área fiscal, fala sobre o Tribunal de Contas da União. Composição dele, integrado por 9 ministros, a sede dele é no Distrito Federal, tem quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. E sobre os ministros do Tribunal de Contas da União, eles serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, idoneidade e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. E o parágrafo 2º do artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 1/3 pelo presidente da República. Aqui tem que ter aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. E os outros 2/3 serão escolhidos pelo Congresso Nacional. Então, alunos, é importante que vocês marquem o artigo 71, que fala sobre as competências, e o artigo 73, que fala sobre os requisitos e também sobre a forma de escolha desses ministros. Aqui, muito importante também vocês marcarem, é que os ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. E dando continuidade ao nosso estudo, no parágrafo 4º fala: o auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, e quando, no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistemas de controle interno com a finalidade de: inciso 1º, avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2º, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3º, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4º, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. No inciso 1º do artigo 74, coloca que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. E no parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas da União. E se você gostou da aula de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo.